Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Bahia, 3-0 na Arena MRV, com gol do Hulk, né? Hulk chegou ao seu 50º gol na carreira, 500 gols aí na carreira, e o número 500 foi na Arena, né? E o Galo chegando aí na classificação aos 40 pontos e começa a sonhar com uma vaga na Libertadores, né? Lógico, o Atlético tem a final da Sul-Americana, então pode se classificar pela Sul-Americana, é importante porque vai conquistar o título, mas no Campeonato Brasileiro já começa a ter chances também, porque na 7ª colocação o Fluminense tem 47 pontos e tá no G7. Então o Atlético já está a 7 pontos aí do Fluminense. Vamos trazer o Pascoalzinho debatendo a partida, vamos reagir aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Atlético e dos grandes clubes de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto debatendo aí sobre o Galo. Sim, ninguém acompanha, o cara finaliza na marca do pênalti, sozinho. Então, assim, é muita dificuldade. Sábado, o Internacional, quero só ver esse ambiente, o cenário, como é que vai estar o Beira-Rio. Eu acho que vai receber bastante gente, porque, mais uma vez, vão fazer promoção de ingresso, o ingresso bem mais barato do que normalmente é, para receber o Bahia. O Bahia que, como visitante, não está incomodando quase ninguém. Mas as notícias, pelo menos o que a gente lê aí, que o Ramon, nesse jogo, é o limite, hein? Pelo menos o que eu li aí, que eles não estão muito contentes, não. Exclusivos, tá na marca do pênalti. Especialmente por esses discursos. Sabe quem tá na marca do pênalti também? Pelo menos para Rogério Ceni? Rafael Traz. É isso, Rogerão? Nada. Rafael Traz é... Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Traz, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então, hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê com ele? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? Repito, tem bons árbitros, tem ótimas arbitragens, nem acho que a arbitragem tenha sido equivocada hoje, um jogo que deixou correr. Mas o VAR hoje, ele decide para o lado que ele quer, o lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Fabrício, para a galera que por acaso ainda não viu, o jogo ainda não tinha completado 1 minuto, ainda a gente não tinha chegado em sequer 60 segundos de partidazinho, e o Júnior Alonso, a gente tem a imagem, deu uma entrada forte sobre o Michel Araújo. Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro. Esse lance não foi chamado pelo VAR e o zagueiro do Galo sequer recebeu o cartão amarelo. Queria que você falasse a respeito do lance, por favor, Tetra. Tem que ter uma imagem melhor, né? Aí, ó. Agora sim, agora dá pra ver, né? Já vimos expulsão e também já vimos o juiz só dar amarelo, né? O Gustavo Gomes só levou amarelo, não foi? Foi. Como diz o Pascoal, não existe lance igual, mas parecido, né? O Plata ontem foi pro chuveiro. Merecia, sim. Merecia. Não, merecia o vermelho. O Rogério Ceni tem razão nessa daí. É por cima da bola. Tanto é que ele passa por cima da bola, né? Nem toca na bola. Eu sou muito assim, se ele chuta a bola,
toca na bola, você ainda poderia, olha, ainda poderia tentar dar um desconto. Pô, mas ele chutou a bola, não deu tempo de recolher a perna. Mas aí não, passou por cima da bola, foi no tornozelo e o jogador, o Michel Araújo, né? Eu não sei qual foi o grau da lesão, se você tem essa informação. Mas ele continuou no jogo. Poderia, não sei o que... Mas assim, poderia ter quebrado aí o tornozelo tranquilamente. Ele tá com o pé no chão. O VAR decidiu o jogo, Zé Elias, ao não chamar o Trace para ver. Até vou pegar o nome do árbitro, que foi isentado pelo Rogério. O Rogério, nessa mesma entrevista, não isento nem o árbitro. Falou que o David Oliveira Lacerda não teve culpa. Você acha que ele teve? Não, eu não isento nem o árbitro. É o medo da primeira falta. Começou o jogo, primeira falta, não vou expulsar um jogador com menos de um minuto. Não posso expulsar, mas eu não sei o que vai acontecer no jogo, isso aqui é a minha régua, vou ver a minha régua, porque vai começar o jogo, eu vou começar a ver como é o lance, como serão os lances, como serão os lances do jogo, para eu poder ter uma equivalência no que é falta e no que não é. O que aconteceu com o Gregory na final da Libertadores é exceção. Normalmente não é segura exceção. O cara no campo. Não é exceção, é o correto. Ontem, ele deveria ter sido expulso não pelo VAR, pelo árbitro. Que não, de novo, eu volto a falar, o árbitro que não vê isso como uma falta para expulsão é porque nunca jogou uma bola e nunca tomou uma entrada como essa. É isso. Isso aí é para expulsão. Essa acho que não precisa nem ter jogado. Nada, é para expulsão. O árbitro está do lado, ele é árbitro, ele tem que saber lances de expulsão. Não é possível que ele não viu o lance do Gustavo, não é possível que ele não viu o lance do Andréas Pereira, não é possível que ele não tenha visto tantos lances assim. Mas e o Trace, Zé? O Trace esquece. Desculpa, o Trace esquece. O Trace foi pro VAR porque ele não tinha condições de acompanhar o ritmo do jogo. Ele era árbitro de campo antes. Mas enxergar, ele enxerga. Enxerga, mas você tem que ver a interpretação. Né? Enxergar, todo mundo enxerga. Agora, o que eu enxergo é diferente. Né? Todos veem. Enxergar, poucos enxergam. Há uma diferença entre ver e enxergar. Como é que não expulsa um lance desse? Isso aí é para expulsar, não tem? O Fabrício da Fiel está dizendo aqui que foi igualzinho do Andréas Pereira. Você achou também? Eu acho que muito semelhante. Eu não tenho lances iguais. Eu, no futebol, acho que não tem lance igual porque cada um tem uma sequência diferente diferente do outro lance. O Plata ontem foi pro chuveiro por isso aí. Também, muito semelhante a esse. E o árbitro agiu corretamente. Agora, não importa o tempo do jogo. Também acho isso. E eu tenho duas interpretações a respeito disso. Não importa o tempo de jogo e árbitro de futebol, ele não estraga e não melhora o jogo. Ele tem que apitar o que está na regra. Ele tem que interpretar a regra. A regra é muito clara no que diz respeito ao pontapé. Tentar ou dar pontapé. Está escrito na regra. Tentar ou dar pontapé. Aí a gravidade do tentar ou dar o pontapé, se é por cima da bola, é expulsão. Porque aí você não está na disputa, você vai atingir o adversário. Será que o Rafael Trace, ele não viu que o choque poderia ser gravíssimo para o adversário? Esse negócio de intensidade, o Zinho e o Zé falam isso sempre. A intensidade é medida por quem está vendo o lance, não quem está participando do lance. É por quem vê o lance. E essa, me parece, a intensidade altíssima nesse lance. Era lance de cartão vermelho. Claríssimo lance de cartão vermelho. Não me importa se é com 30 segundos ou se é com 98 o prejuízo, né, Tetra, de um erro desse é até difícil de medir, porque eu, pelo menos, acho que é pior do que você sofrer um gol. Você perder um jogador com 30 segundos é pior do que você tomar um gol. O Atlético Mineiro iria, mesmo jogando em casa, enfrentar o Bahia praticamente o tempo todo com um jogador a menos. Aproveitou de um jogador a menos do Flamengo ontem. Sim. Não, e por muito menos, por meio tempo. Seria o jogo inteiro. E depois, senhor Crisan Eugênio Simon, no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Canu do Bahia foi expulso por essa falta. Aí o árbitro foi para o VAR. No primeiro momento ele não havia expulsado o zagueiro do Bahia. Ao analisar o lance, era o Bernard ali, né? É Bernard. O Bernard estava numa clara situação de gol, né? Porque ele iria receber praticamente na cara do gol.
acabou expulsando o zagueiro do tricolor baiano. O que você achou, Zinho? Assim, um erro não justifica o outro, né? Assim, o Rogério Ceni muito falou isso. Ah, uma bola no ponto futuro, como que assim, não sabia se ele ia chegar na bola, o que iria acontecer. Mas assim, existe a falta, né? O Canu puxa sim, puxa o Bernard. Pelo menos é o que eu estou enxergando daqui, né? No meu retorno aqui, ele toma a frente do Canu, o Canu, em vez de olhar para a bola e tentar fazer a função de zagueiro também de seguir no lance, né, apostando na corrida, ele quis ir no corpo do Bernard. Você vê que ele gira e nem olha mais para o lance lá para a bola, ele gira tentando impedir a passagem do Bernard e depois segura. Então, assim, a interpretação do árbitro e do VAR me parece que seria o último homem. Porque, no caso, o Bernard pegaria essa bola sem aquela... Ele acredita que a cobertura não giraria e chegaria a tempo. Clara e manifesta de gol. Então, assim, cara, eu não acho um absurdo essa expulsão. Porque o Bernard chegaria na bola na frente, com certeza. Acho que assim, o árbitro vai deixar de expulsar porque não expulsou lá? Aí não. Então, assim, eu acho que... Eu expulsaria também o Canu. Eu também acho que é certo. Aqui tem uma situação, se você pegar o lance inteiro, o Canu estava voltando de lesão, né, nesse jogo. Ele vai tentar, ele está marcando o Bernard no campo ofensivo. Quando sai o contra-ataque do outro lado, já quando ele gira o corpo, como disse o Zinho, ele tenta agarrar o Bernard, parar o Bernard com um agarrão, para não deixar ele seguir na jogada. Só que o Bernard consegue passar por ele e dispara na frente dele. O Bernard deu um... A gente fala de gato, né? Ele ameaçou que ia para um lado e veio por fora. Aí o Cano... Aí o Cano tentou, não conseguiu achar e segurou. E aí, assim, eu vendo o lance, também fico com a impressão de que o jogador do Atlético chegaria em condições de fazer... Seria uma chance clara e manifesta de sair um gol. A partir dessa expulsão, o Atlético passou a dominar completamente o jogo, tanto que, em menos de um tempo, o Pascoal anotou 3 gols, conseguiu mais uma vitória. Realmente o Atlético dá uma, pelo menos, mini embalada, e o Bahia, que tem razão para reclamar, também tem que resolver os seus problemas jogando fora de casa, né? Principalmente nos jogos fora de casa. O Bahia tem 3 vitórias fora de casa ao longo de todo o campeonato, e realmente... O Hulk chega a uma marca de 500 gols na carreira, né? Parabéns, parabéns pro Hulk que chega a essa marca. Eu só fiz 16. A falta que foi ali foi espetacular. O Igor, né? Tem saudades do Igor Gomes? O Igor fez um golaço. Saudades não é a palavra certa. Não? Mas eu considero o Igor Gomes um bom jogador. Seria útil. E o Atlético consegue essa vitória 3-0. Também em função de que, como perdeu um zagueiro, e aí Olha o Biel, hein? O Biel fez... tivemos uma noite também em que Biel e Ferreirinha fizeram gol, hein? O Ferreirinha não fez gol, não. O Biel, se eu não me engano, estragou o jogo ontem. Lei do ex, né? Arrebentou com o jogo. Não só esses pontinhas, eles dificilmente Agora, o Igor, finalizam bem. Brincadeiras à parte com você, né? O Igor vem jogando bem no Atlético. Bem. Não, o Scarpa teve dificuldades ontem. Aí ele entra e dá um ritmo, dá uma forma diferente do Atlético jogar. Você sabe que eu conversando com algumas pessoas que estavam lá no período em que ele jogou com o Fernando Diniz, e depois falaram que ele teve alguns problemas quando o Fernando Diniz sai, né? Porque ele fazia tudo, o Fernando Diniz. Ele batia escanteio, lembra escanteio, tiro de meta, lá no Equador, que ele bateu tiro de meta, entregou a bola e tal. Que ele teve dificuldades depois de se readaptar aos movimentos naturais. Também já ouvi isso, sabia? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Atlético Mineiro. Teve muita reclamação pelo lado do Bahia, né? Rogério Ceni falando na coletiva. Eu não vou falar sobre a arbitragem, porque toda rodada a gente tem que estar falando de arbitragem, né? Então, deixa eu falar do Atlético. Vamos lá, o Atlético tem 40 pontos em 31 jogos, são 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O Atlético fez 30 gols, tomou 32, está com saldo de -2 e um aproveitamento de 43%. E
Deixa eu olhar aqui o próximo confronto do Galo. Ih, rapaz, a internet deu baque aqui, então deixa para depois então. Então tá aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Fute Gol.